Agora, o Deus que nos enche, Ele deseja que a gente aprenda a comandar com Ele. Como se mover na presença dEle. Números capítulo 9, versículos 17, 18 e 19. Números capítulo 9, versos 17, 18 e 19. O verso 17 de Números 9 diz assim: quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha ao lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. Verso 18: e de acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor, eles paravam e acampavam, e permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Verso 19: e se a nuvem permanece muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto ao Senhor e não partiam daquele lugar. Glória a Deus pela palavra. Agora, o que esse texto está falando, irmãos? O povo de Israel, depois de muitos anos cativo no Egito, ele é arrancado. E aí nós vemos isso em Êxodo. Ele é arrancado e ali tem início a caminhada de um povo com seu Deus. Deus sempre teve um povo, mas nem sempre esse povo quis a Deus. E hoje é diferente. Nós temos um povo em que Deus fala: é meu, mas o povo continua gritando: eu não sei se eu quero. O Deus no céu fala assim: eu quero cuidar de você, mas o povo na terra diz: não sei se eu quero ser cuidado pelo Senhor, porque eu tenho tantos sonhos, tantas vontades, tantos querer, meu. Agora, a Bíblia diz que desde que o povo foi arrancado do Egito, Deus caminha com o povo. E aí nós começamos a ver no Antigo Testamento como que Deus estava no meio do povo. Existia a Arca da Aliança, que representava a própria presença de Deus no meio do povo. Mas enquanto o povo estava caminhando no deserto, Deus durante o dia estava como uma nuvem, e durante a noite como uma nuvem de fogo, uma tocha de fogo no meio do povo. Agora, por que Deus estava como uma nuvem? E aí o texto traz exatamente sobre isso. O Antigo Testamento, Deus se apresenta de algumas formas para estar no meio do povo. Glória a Deus. Enquanto o povo caminhava, Deus estava durante o dia com uma nuvem protegendo, guardando o povo dele. Glória a Deus. O povo que não desejava era desejado por Deus. O povo que não buscava era buscado por Deus. O povo que se distanciava via Deus se aproximando. E a nuvem de Deus era exatamente isso. Agora, como que o povo deveria se comportar diante disso? E o texto diz, a primeira coisa, eu quero só 3 passos rápidos, irmãos, desses 3 versículos. Primeiro, quando a nuvem se elevava, se levantava, então os filhos de Israel entendiam o seguinte: é hora de marchar. Imagina, irmãos, existia um tabernáculo, não tinha templo naquele dia. Templos, como nós temos hoje, era o tabernáculo. O tabernáculo, ele era montado. Então, quando o povo parava em algum lugar, eles iam montando o tabernáculo, lugar de adoração. E a Bíblia diz que a nuvem de Deus, a presença de Deus, descia sobre aquele lugar. E eu fico imaginando, foi como agora, estávamos orando, clamando ao Senhor, e a presença de Deus encheu todo esse lugar. Era isso que acontecia lá, a presença nuvem. Mas o povo de Israel vivia ao redor, e a nuvem, a presença estava sobre aquele lugar. Mas o verso 17 diz que quando a nuvem se levantava, todas as famílias olhavam para a cara deles e diziam o seguinte: é hora de se mover, é hora de andar. Por quê? Porque Deus se moveu e nós nos movemos junto com a presença de Deus. O maior erro nosso é andar, é se mover sem Deus, é fazer sem Deus, é ir sem Deus. Quando a nuvem se levantava e a nuvem se movia, eles já iam juntando as coisinhas, já iam guardando na mochila, já iam ajeitando as suas barracas para então avançar em direção. Por quê?
Porque a presença de Deus estava se movendo. Então o povo ia se movendo junto com a presença. Por que às vezes insistimos em fazer tantas coisas sem Deus? Por que quantas decisões nossas, irmãos, são tomadas com raiva, são tomadas porque achamos que temos que fazer. Às vezes nos movemos em coisas que Deus nem está. Às vezes falamos coisas que Deus nem está mandando falar. Às vezes agimos por impulso. E Deus está dizendo, não tenho nada a ver com isso. E tudo que nós precisamos é interagir com a presença de Deus. Se Deus faz, eu faço. Se Ele não faz, eu também não faço. Se Deus vai, eu vou. Se Deus não vai, eu não vou. Se Deus age, eu vou. Se Deus não, eu também não vou fazer. O povo de Israel, eles perceberam aqui, quando a nuvem se elevava, eles entendiam a própria palavra, é hora de marchar, é hora de avançar, é hora de ir. Não é olhando para os nossos sentimentos, eu estou sentindo que é hora de... Não! Nós não nos movemos por sentimento, nos movemos por direção clara do Espírito Santo, nos movemos naquilo que Deus libera a palavra sobre nós, irmãos. Tem um monte de gente falando assim, eu sinto em fazer isso. Não sinta. Tem um entendimento claro, Deus está me mandando fazer isso. Deus está me orientando. A palavra está me orientando a agir dessa forma. É se mover segundo a palavra, é se mover segundo as instruções do Senhor. E quando a presença se levanta e parte, ele já entendiu, a presença está indo, eu vou. Agora, tem o verso 18, e diz assim, e de acordo com a ordem do Senhor, você vai repetir comigo, de acordo? Mas olha, eu estou fraco. E de acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel, partia. Exatamente isso. Não é a ordem do nosso coração, não é a ordem da nossa mente. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel se movia. Deus. Irmãos, quantas vezes nós nos movemos segundo o nosso umbigo, a nossa vontade? Quantas vezes estamos fazendo, não porque o Senhor nos orientou a fazer, porque nós achamos que somos donos da verdade. Eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu vou agir, ninguém fala assim comigo, eu vou agir. E aí ele pensa para você, fica quieto, deixa que eu vou agir. Fica tranquilo que eu estou me movendo. E aí o texto do verso 18 continua dizendo, e eles não só se moviam quando Deus mandava, eles também permaneciam no mesmo lugar. E como é difícil esperar. Se a hora de marchar, a nuvem se levantou, opa, vamos avançar. Deus está movendo, vamos olhar para o Senhor, vamos. Mas tinha a hora que a nuvem se assentava sobre o tabernáculo e o povo de Israel fazia o seguinte: é hora de esperar. Saiba o tempo certo das coisas. Ele precisa saber a hora de dobrar o joelho e orar, esperar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não, mas permanecem. Os que confiam. Esperar também é confiar. Glória a Deus. Tem gente que quer marchar quando Deus está parado. Tem gente que quer correr quando Deus fala assim, espera! Calma! Agora, para terminar, para a gente louvar novamente, verso 19. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, esperar um dia é fácil. Esperar 2 dias é fácil. Esperar 2 meses, começa a apertar o negócio, né? Agora, o que o povo de Israel fazia? Olha o texto diz. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel faziam o que? Reclamavam. Dá uma olhadinha por lá. Essa pessoa do seu lado aí tem cara de quem reclama muito. Dá só uma olhadinha, não fala nada não. Só olha assim rápido de olho. Vê se tem cara de murmurador. Murmurador. Vê se tem cara de gente que fica assim, toda hora reclamando. Deus me esqueceu, Deus me esqueceu, Deus me esqueceu. Agora, o que o povo fazia aqui? Quando Deus demorava,
fazia? Olha o que o texto diz. Quando a nuvem permanecia muitos dias sobre o tabernáculo, você está demorando, os filhos de Israel prestavam culto ao Senhor. É tipo assim, irmão, Deus está demorando, vamos louvar o Senhor. Deus está demorando, Ele é o Deus da minha alma. Deus está demorando, Deus parece que está agindo. Enquanto Deus está movendo, meus olhos estão vendo. Mas enquanto eu espero, eu adoro. Enquanto eu espero, eu clamo, eu oro, eu me rendo na presença dEle. Eu não empresto a minha boca para reclamação, eu me dou para adoração a Ele. A presença demorou muitos dias. Ai, Senhor, Deus me esqueceu. O povo de Israel está assim. Vou prestar um culto, gente. Vou prestar um culto, vou adorar. Mas Deus não fez ainda. Mas eu sei que eu tenho crido. Então, enquanto Deus se move, sem meus olhos ver, eu estou cultuando ao Deus da minha salvação. Eu estou clamando ao Deus da minha salvação. Eu imagino lá uma família olhando para a outra e se perguntando: mas quanto dia nós estamos aqui? Faz muito tempo. Vamos fazer o que então? Vamos reclamar? Não. Vamos cultuar ao Deus que nos tirou. E Deus sabe, e você também, da onde Deus te tirou. Você sabe na tua história quantas vezes Deus te socorreu, quantas vezes Deus foi em teu favor, quantas vezes na tua história Deus desceu para te socorrer. Quantas vezes? Porque agora Ele ia te abandonar. Porque agora Ele ia virar o rosto para você. Meu Deus! Sabendo disso, irmãos, mesmo que você não esteja vendo ainda o mover de Deus naquilo que você tem clamado, preste um culto ao Senhor. Cultue, exalte, adore ao Senhor. Mas o cenário da minha vida não está como eu estou imaginando, como eu sonhei. Adore ao Senhor. Preste um culto, porque vai chegar um dia, em nome de Jesus, em que a nuvem, a presença vai vir, vai se levantar diante dos teus olhos e vai te dar uma nova direção sobre essa questão que você tem colocado diante dele. Ele te dará uma nova direção sobre isso que você tem colocado diante dele. Mas até que chegue esse dia, preste um culto ao Senhor, em nome de Jesus. Você pega essa palavra da parte de Deus? Você pega essa palavra da parte de Deus? Podemos louvar, né? Vamos louvar o Senhor, irmão. Vamos prestar um culto. Você está esperando há quanto tempo? Tem gente aqui esperando a resposta de Deus há quanto tempo? Pode esperar mais? Vai, mas agora cultuando. Agora estamos de vitória. Confundindo o inferno. O inferno não olhando para você, não está entendendo nada. Era para estar reclamando. Eles estão cantando. É para estar murmurando. Estão adorando o Senhor. Porque nós entendemos que na dinâmica da caminhada com Deus sabe o que faz. E o nosso papel é esperar e confiar no Senhor. Espere no Senhor, confie no Senhor. Ele é o Deus que vai nos socorrer. Ele já tem feito.